Glórias seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos que vão chegando aí, os irmãos peço que vão ver algo diferente aqui, um cenário diferente. Hoje nós separamos um dia diferente, certo? Para estar trazendo um esclarecimento por escrito, um ensinamento por escrito o tema de hoje é: quem são os discipuladores? Olha só, quem são os discipuladores, tá bom? E dentro desses discipuladores, nós também vamos entender por que o evangelismo em muitos lugares deixou de ser eficaz. Então vamos estar tratando destes dois temas. E o texto que nós vamos ler é Romanos, capítulo de número 11. Aleluia. O verso é o 28 e o 29. Diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, irmãos, o que nós vamos estar falando hoje? Aqui, já de introdução, para nós entrar nesse texto aqui, aquilo que o Senhor entrega para o homem, para a mulher, exercer a sua obra, ele não toma novamente, certo? Deus não toma o dom da pessoa. Geralmente é a pessoa que enterra o talento, é a pessoa que deixa de usar o dom. Mas o dom está na pessoa. A pessoa fica ali trabalhando, guardando o dom, só que o dom não é exercido. Você pode ver que tem gente que... Isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu vou ministrar numa festa e uma festividade, e quando estou ali ministrando, aparece alguém ali na ministração, pedindo ao Senhor novamente que o Senhor perdoe ele, ou seja, a palavra que as pessoas usam chama-se reconciliando, certo? E nesse ato de reconciliamento que essa pessoa faz, ela, naquele momento ali, ela já começa a falar em línguas, já começa a cantar, já começa, tem uns até já com profecia e revelações, certo? Outros mesmo, as pessoas que até vivem fora do arraial, fora do rebanho do Senhor, fora do convívio com os irmãos, mas quando aquela pessoa está cantando, quando aquela pessoa está adorando ao Senhor, você percebe que tem algo diferente naquela pessoa, mas ela não participa de culto, não participa de igreja, não participa de nada, mas ela já teve a oportunidade, certo? E ela não quis mais participar, mas o dom ainda existe nela. O dom ainda está por sobre ela, porque os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis, são sem arrependimento. Então o Senhor não toma, então é a pessoa que enterra aquele talento, é a pessoa que enterra o propósito, o chamado de Deus sobre a vida dela. Pois bem, esse é um ponto que nós precisamos entender. A pessoa então tem este dom.
A pessoa tem este talento para exercer unicamente o chamado divino, o chamado sobre a vida a qual o Senhor estabeleceu sobre ela. E o bom que a Escritura nos ensina, que aquele chamado que foi derramado por sobre o escolhido, sobre o eleito, ele faz com que as pessoas que estão próximas dele reconheçam que o Senhor tem um grande privilégio, que o Senhor tem uma grande bênção que é derramada por sobre ela. Então esse dom que está nessa pessoa faz com que ela entenda que tem um chamado, que tem um projeto, que tem uma vida com Deus. Tudo bem? Então nós já sabemos que o Senhor entrega dons, que o Senhor escolhe, que o Senhor faz com que a pessoa seja abençoada através da escolha. Só que chega num certo tempo, a continuidade das ministrações deve haver. A pessoa precisa constantemente viver próximo de pessoas que acreditam no Evangelho. Ela tem que estar próxima de pessoas que acreditam que existe uma glória maior por sobre ela. Quando esta pessoa entende que este propósito está envolvido, logo ela entende que o Senhor tem um mistério na vida dela. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, quando aprendemos acerca dessas palavras, quando aprendemos acerca do que o Senhor tem para nós, logo envolvemos e acreditamos que muitos destes rebanhos, muitos destes apriscos, precisam de pessoas para fazer com que este aprisco continue a ter pessoas. Sim ou não? Todo arraial, ele precisa então entrar em trabalho. Ele precisa então viver no sentido em que existe um trabalho eclesiástico ali exercido. Aleluia. Este trabalho, ele envolve não somente o líder do trabalho, não apenas o líder, que poderia ser um pastor, poderia ser um bispo, poderia ser um diácono, enfim. A pessoa que está na frente do trabalho, você tem que entender que o que se envolve em torno da continuidade, daquele exercício eclesiástico, aleluia, não depende unicamente de uma só pessoa, mas depende de muitas outras pessoas, certo? Então o trabalho, nem mesmo Jesus de Nazaré trabalhou sozinho. Ele chamou os seus discípulos. Aleluia. Então, é necessário haver discípulos. O que nós entendemos de discípulos? A gente entende de discípulos que discípulos é um seguidor de um líder. Todos nós compreendemos assim, que os discípulos são seguidores de algum tipo de líder, certo? Só que nós temos que entender que estes discípulos, se são discípulos, eles têm que ser também discipuladores. Eles têm que exercer a sua chamada. Ou acham que é discípulo só porque tem um nome a zelar, só porque tem alguém que o instrui. Não, eu sou discípulo de A, eu sou discípulo de B, então eu já sou discípulo. Mas como então continuar o trabalho? Como então exercer a caminhada? Como então enfatizar que Jesus está no projeto? Amém? Queridos, então é por causa disso que nós iremos fazer hoje
essa questão. Deixa eu pegar um pincel aqui, que os irmãos vão estar entendendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é essa palavra. Vamos pegar aqui o primeiro. Deixa eu desenhar um aqui. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Certo? Este primeiro aqui, glórias a Deus, deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Não ficou muito legal isso aqui, não. Glória a Deus. Certo. Vamos supor que este daqui é a pessoa que vai fazer a transmissão da mensagem. O que é o transmissor? Eu já falei isso em algumas mensagens, que o transmissor é aquele a qual leva a mensagem. O transmissor é aquele que leva a mensagem. Moisés, em muitos momentos, ele foi um transmissor, certo? Então, esse daqui é o transmissor. A gente entende muito de transmissor que pode ser uma pessoa convidada para pregar. Pode ser um transmissor. Então, deixa eu escrever. Então, esse daqui, ele é o nome desse daqui nós vamos colocar como transmissão. Aleluia, Joyce. Deixa eu escrever aqui novamente aqui. Aleluia. Ó. Transmissão. Ou seja, é o que vai transmitir, certo? Esse aqui é o que vai fazer a transmissão. Qual que é a transmissão? Aquilo que ele recebe. Aleluia. Aquilo que ele recebe do alto. Glórias a Deus. Então ele já recebe algo do céu, certo? E quando ele recebe algo do céu, ele está pronto para fazer a transmissão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse daqui pode ser o pastor, pode ser o evangelista, pode ser o diácono, pode ser o presbítero, pode ser o porteiro, certo? Pode ser qualquer pessoa que está pronta para fazer a transmissão. O problema é que em muitos lugares nós aceitamos transmissores somente pessoas renomadas. O problema é que só aceitamos pessoas que transmitem, que têm a palavra da transmissão, somente pessoas que estão, tipo assim, com alto teor teológico, com vários certificados, com alto nível de graduação. Aí ele sim é um transmissor. Mas eu já vi transmissores analfabetos, mas que estavam cheios de Deus, cheio da presença do Senhor. Então o que vale aqui é a mensagem que é vinda do alto. Aleluia. O que vale aqui é a mensagem que venha do alto para o transmissor. Glórias a Deus. Dentro desse transmissor, esse transmissor que ele está carregado, então ele precisa derramar o que ele recebeu. Sim ou não? Aleluia. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então as coisas da Bíblia, ela é simples. As coisas da Bíblia, ela é simples. Você só vai entregar aquilo que recebeu. Você só vai entregar aquilo que você tem. Você só vai se doar se você tiver para doar. Sim ou não? Então o transmissor, se ele tem a mensagem, o que ele tem que fazer? Transmiti-la. Se ele tem a mensagem, é necessário ele transmiti-la, porque essa transmissão faz com que o nome do Eterno seja glorificado. Glórias a Deus. Que o nome do Eterno seja exaltado. Santo é o nome do Senhor. Eu fico muito grato ao Senhor, irmãos, por causa desta palavra, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se ele chama, aleluia, ele não se arrepende porque te chamou. Se ele te entregou, ele não se arrepende. Glórias a Deus. Então,
precisamos entender que é necessário haver transmissores. Pessoas cheias de Deus para transmitir aos povos. Pessoas cheias da presença do Eterno para transmitir a revelação que recebera do Pai. Glória a Deus. Vamos continuar. Os irmãos estão anotando aí. Glórias a Deus. Segundo, ele tem que, então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que transmitir o que ele recebeu. Então ele vai transmitir. Ele vai transmitir o que ele recebeu. Certo? Quando ele começa a transmissão, aí que vem um negócio muito interessante. E aqui existe, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 5, 6, aleluia, 7. Vamos colocar aqui 7. Cabe mais um aqui? Cabe. 8. Aí. Ó. Esses aqui, aleluia, são os que vão receber a transmissão do transmissor. Que pode ser, como eu já disse, pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser um convidado, pode ser um missionário, pode ser uma cantora, enfim, e é um transmissor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, esses aqui, eles vão ouvir a mensagem. Eles vão ouvir a mensagem que é derramada. Aleluia. Não seria muito mais fácil o Senhor falar diretamente com as pessoas? Mas se o Senhor falar diretamente com as pessoas, o próprio Jesus, ele mesmo diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, se o Senhor falasse diretamente para as pessoas, anularia as palavras de Jesus. Que as palavras de Jesus nos ensinam que devemos ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se ele está mandando nós ir, então é necessário que haja esse sermão transmitido aqui. Glórias a Deus. Aleluia. É necessário haver um transmissor para aqueles que estão ouvindo a mensagem. Glórias a Deus. Continuando. A mensagem foi dita. A mensagem foi dada. E só esses aqui, apenas 3 pessoas confirmaram a mensagem do transmissor. Somente essas 3 pessoas aqui. Somente essas 3 pessoas. Ele chegou para transmitir a revelação, e quando ele entrega a revelação, 8 pessoas escutam, e dessas 8 pessoas que escutam, apenas 3 conseguem entender o que o transmissor fez. Essas 3 pessoas que aqui estão, irmãos, isso aqui é muito sério. Essas 3 pessoas que aqui estão, a gente chama eles de confirmados. Confirmados. Por que eles são confirmados? Porque ele confirmou a revelação da transmissão dada por Deus. Deu para entender aí? Esses confirmados, eles vão agora dizer, eu gostei do sermão, gostei da palavra, gostei da pregação, gostei do... Então eles estão confirmando, a revelação é boa. Só que depois desses confirmados, existe mais um grupo
mais um grupo de pessoas. Quem está chegando vai dizendo glória a Deus, vai se comentando aí, que eu só vejo quem comenta, certo? Esse grupo de pessoas aqui, santo é o nome do Senhor, eles vão te sair outro grupo. Outro grupo. Outro grupo. Desse grupo vai sair o nome só de um. Vamos supor que aqui só saia um. Só saia um. Vou colocar aqui em vermelho para você sintonizar. Glórias a Deus. Aleluia. Então existe o transmissor. Esses aqui, qual é o nome desses aqui? Esses aqui são os recebedores. É os que recebedores. São os recebedor. Aleluia. Então existe o transmissor, existe o recebedor, existe o confirmado e esse aqui é o grupo menor. Qual que é esse grupo aqui? Esse grupo a gente chama eles de convertidos. Convertidos. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Então tá. A revelação vem do alto. Vamos continuar de novo, vamos traçar. A revelação vem do alto. Revelação, o Senhor procura um transmissor. Quando o Senhor entrega para o transmissor, ele então revela a transmissão. Quando ele entrega a transmissão, existem os recebedores. Glórias a Deus, os recebedores. Desses recebedores, apenas 3 deles confirmam a mensagem, certo? E desses confirmadores, glórias a Deus, existem os convertidos. Que ponto fundamental aqui. O que a gente tem que levar em conta aqui agora, irmãos? Aleluia. Existe um grupo. Eu quero colocar esse grupo bem aqui separado. Fazer ele bem aqui assim. Fazer ele bem aqui assim. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Quero fazer esse grupo bem aqui assim. Bem aqui. Vou colocar bem assim. Vou até colorias aqui. Esses aqui. Quem são esses aqui? Esses são os discipuladores. O que o discipulador faz? Olha só. O discipulador, ele está em conexão com os confirmados, certo? Ele está em conexão com os confirmados. Os discipuladores estão em conexão com os convertidos, certo? Os discipuladores estão em conexão com os transmissores, certo? E os discipuladores estão em conexão com os que vão receber o sermão. Então aqui que está o segredo, irmãos. Aqui que está o segredo. Aleluia. É aqui que nós precisamos tomar muita atenção. Nós estamos dando muito valor para os que vão receber, tratando esses recebedores a pão de ló. Tratando estes recebedores como eles se fosse, tipo assim, a última bolacha do pacote. Não, vamos tratar eles bem, vamos tratar eles bem. Irmãos, aprenda o seguinte, o importante dessa história aqui, aleluia, é claro que precisa seguir toda a linha, toda a linhagem, a qual eu disse desde o início, certo? Mas vocês precisam entender que dos recebedores, os recebedores poucos serão confirmados pela exposição da mensagem, certo? Então,
aqueles que recebem a mensagem, nós temos que olhar com ele de diferente modo, certo? Os convertidos, nós temos que olhar para ele de diferente modo. Sim, aleluia. O transmissor aqui é bem dizer que quase o último, porque ele foi o primeiro. A Escritura diz que os primeiros serão os últimos. Então a gente tem que dar valor na transmissão como o último. Então, mas qual que é o maior valor que nós precisamos dar aqui para que o evangelismo dentro do culto, o evangelismo aconteça? É a gente dar valor para os discipuladores. Aleluia. Porque o transmissor, ele entrega a revelação e vai embora. O transmissor, ele não tem compromisso com os convertidos. Ele tem compromisso com a revelação. Aleluia. Então, ele, quando o transmissor transmite, o compromisso dele é a revelação. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, o Senhor, ele tem o critério da revelação na palavra. Aleluia. Então, nós precisamos muito entender que esses discipuladores aqui, esse nível de discipuladores é o que está em desalento. Ah, meu Deus do céu. Os discipuladores perderam o rumo, porque os discipuladores deixaram de ser discipuladores e entraram para este grupo. Entrou para o lado de confirmadores. Eles não são confirmadores. E muitos deles ainda nem são convertidos. Esse grupo, irmãos, nós precisamos muito entender, irmão, que os discipuladores, ele teria que ser pessoas que estão há tempos dentro do arraial. Pessoas que estão cheias do Espírito de Deus. Esses discipuladores que estão em envolvimento com a transmissão, que estão em envolvimento com os recebedores, que estão em envolvimento com os confirmadores, que estão em envolvimento com os convertidos. Ah, meu Deus. E os discipuladores, quem vai estar em envolvimento com eles? Quem que vai cuidar dos discipuladores? Quem que vai fazer uma reciclagem para os discipuladores? Quem que vai... Irmãos, os discipuladores estão sofrendo. Aleluia. Os discipuladores, que eu gosto muito de chamar eles de incendiadores, são aqueles que incendiam. Aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos muito preocupados com os transmissores. Dando muita ênfase para o transmissor. Pegamos, aleluia, pegamos oferta, dízimo, trabalho do nosso suor e abençoamos os transmissores. Eles entregam a revelação e vão embora. Certo? A revelação fica. A revelação fica. Certo? Mas se não tiver discipuladores, a revelação morre, acaba. Porque é necessário que alguém amole a ferramenta constantemente. A Escritura nos diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará.
Não é que o fogo acendeu uma vez e apagou, e ninguém vai apagar aquele fogo vai ficar jorrando ali fogo pro resto da vida. Não é, irmão. Quando aquilo ali, quando o Senhor nos ensina, Ele tá dando uma autoridade, dizendo o seguinte: eu estou colocando fogo e vocês não deixam o fogo apagar. Então é necessário que esses discipuladores sejam sustentados, irmãos. Sustentado. Porque vivemos hoje numa época que parece que é só uma pirâmide, que somente um que é sustentado. Precisamos entender que aqueles que militam para a obra de Deus precisam ser sustentados. Aleluia. Todo aquele que milita e trabalha, irmão, é digno do seu salário. Oh, maravilha de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. As pessoas têm que entender que a oferta é uma coisa, salário é outra. Salário é o pagamento do trabalho exercido, porque fora contratado. Isso é fácil de entender. Oferta não. Oferta a pessoa entrega, independente se você fez ou não. A pessoa doa por amor. Aleluia. Então esses discipuladores precisam ser tratados, precisam ser cuidados, tanto na área espiritual como na área financeira. Porque nós damos valor somente para o transmissor. Não, vamos chamar o irmão lá, vamos chamar o irmão Calcanhar de Fogo, vamos chamar a irmã Labareda Viva, e ela vai trazer um sermão para nós, e é bênção, glória a Deus, aleluia. Quem quiser ir para o céu se conserta, e ponto final. Isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Temos que ter todos estes envolvimentos, todo este grupo. Aleluia. Você acha, irmão, que quando, na época antiga, você acha que não tinha gente que cuidava uns dos outros? Pessoas próximas, pessoas que se envolviam no evangelho, pessoas que se envolviam na obra de Deus. Hoje as pessoas se envolvem 1 hora por semana e olha lá. E aí é só uma vez, é só um Pai do Senhor, só um aleluia, terminou o culto, cada um vai se embora. Ninguém quer. A Escritura nos diz que devemos, aleluia, levar as cargas um dos outros. Meu Deus do céu, eu fico bobo. Como é que as pessoas vivem um evangelho a qual não existe diante da Bíblia? Ah, meu Deus do céu. Pessoas estão achando que isso é brincadeira, irmão. Isso não é brincadeira. Se este grupo aqui não estiver completamente sincronizado, o Espírito de Deus não age. Eu já falei isso no sermão, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. A palavra reunidos no mesmo lugar quer dizer no mesmo propósito. Aleluia. Como é que o Espírito de Deus quer agir num lugar, sendo que o convertido, o que se diz convertido, não quer falar com um grupo de confirmados, e os confirmados não quer falar com os recebedores não quer falar com o transmissão, porque o transmissão tinha que ser ele que tinha que transmitir, não ele. Então isso vai se envolvendo, e as pessoas vão perdendo o principal, que é a revelação da palavra que o Senhor queria. Oh, meu Deus do céu. Quem já brincou uma brincadeira que a pessoa junta 10 pessoas assim, certo? E aí, uma pessoa vai, chega no ouvido de uma e fala um versículo da Bíblia e um comentário.
certo? E aí, quando chega lá no último, aí vai perguntar o que ele falou. Não tem nada a ver. Por quê, irmão? Isso chama-se... O que significa isso? É desencontro, fora da unidade, fora da engrenagem. E o Espírito de Deus não age assim. Então, quando o Senhor entrega para o transmissor entrega para o recebedor, e os recebedores, são poucos deles são confirmados, dos confirmados aparece o convertido. Se não tiver discipulador, nem convertido aparece, irmão. Aparece só confirmado. O que são os confirmados? O confirmado é aquele quando você expõe o sermão, aí você fala, quem quer aceitar Jesus, aí vem chorando, vem babando, vem rastejando, certo? Mas amanhã você não vê mais, depois da manhã você não vê, passa 3 dias, você nunca mais viu. São apenas confirmados, certo? Para que haja conversão, tem que haver discipuladores. Então aproveite, irmão, faça uma reciclagem na sua vida espiritual, no seu corpo de membros. Procure saber quem são aptos para ser discipuladores. Meu Deus do céu. Então esses discipuladores que está em escassez, porque confirmado tem demais. Todo culto, irmão, tem gente que aceita Jesus. Raramente a gente pregar num lugar e a gente não vê uma pessoa aceitar a Cristo, às vezes nem por confissão, mas por lágrimas. Então, todos os dias eu creio que existem confirmadores da revelação transmitida. Eu creio que existe. Santo é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Machia. Oh, Espírito de Deus. Eu deixo essa palavra para vocês refletirem um pouco, meus irmãos. Aleluia. Para que haja convertido, tem que haver discipuladores. Para que haja confirmadores, tem que haver discipuladores. Para que haja recebedores, tem que haver discipuladores. Para que haja transmissão, tem que haver discipuladores. Porque senão a pessoa ministra, termina de ministrar, não transmitir a palavra, certo? A gente chega num certo ponto. Cadê a água, hein? A gente chega num certo ponto que, aleluia, não é aqui, isso aqui. A gente chega num certo ponto que quando a gente transmite o sermão, a gente parece que quer algo mais do sermão. Parece que ver pessoas confirmadas parece que já não nos satisfaz mais. Porque a gente quer ver pessoas convertidas no Evangelho. A gente quer ver pessoas caminhando no Evangelho. A gente quer ver pessoas trilhando o Evangelho. Aleluia! Aí você pergunta, eu ministrei numa festa um dia, aí terminei de ministrar, aí vieram as pessoas, vieram os confirmadores, certo? Vieram os confirmadores. E quando chegou os confirmadores, eu fui e perguntei para o líder. Perguntei para ele. Olha, pastor, eu estou indo, eu vou embora. Certo? A mensagem foi pregada. Eu não vou pegar o telefone de cada uma pessoa e ficar ligando para elas, porque eu tenho envolvimento com outros afazeres. Agora o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai falar para mim quem são as pessoas daqui, desse arraial, que conhecem essas pessoas aqui. Fala, que ali conhece, que ali conhece, que conhece. Então, pergunte a elas se elas podem cuidar desses confirmadores
Porque esses confirmados, eles já estão em alta densidade para se tornarem convertidos. Ou você acha que a pessoa se converte do dia para a noite? Ou você acha que a pessoa aceitou Jesus, já está convertido? Conversão é um processo. Repetindo, conversão é um processo. Aleluia! Um processo que vai dia após dia. Dia após dia. O que é difícil para um é fácil para outro. O que é fácil para um é difícil para outro. Isso chama-se conversão. É necessário que isso aconteça no arraial para mostrar que nós somos frágeis dentro do Evangelho. Aleluia. Deu para entender aí, meus irmãos? Deu para entender? E aí, eu conversei com o pastor me mostrou as pessoas que conhecia, eu perguntei para ele, vocês podem cuidar? Aí ele falou assim, não, pastor, não tem jeito não, porque eu que estou precisando de oração. Eu que estou precisando de uma palavra, pastor, não tem como eu cuidar dele não, certo? E outra também, quem é o pastor aqui da igreja não é eu não, é o irmão lá. Ou seja, o cargo, ele sufoca, porque a pessoa valoriza o cargo, não valoriza a função. Eu já disse isso num sermão aqui, entre o cargo e a função. Glórias a Deus. Então isso que nós estamos vendo, irmão. A gente quer a gente quer denigrir o líder do arraial, a gente quer denigrir o líder do rebanho, quer fazer com que o líder do rebanho, seja bem dizer, tudo joga-se para ele, tudo que vai do líder, tudo é culpa do líder, certo? Só que os discipuladores, ninguém quer colocar a mão no arado. As pessoas querem profecia, quer revelação, quer cura, quer porta aberta, quer milagre, mas ninguém quer colocar a mão no arado. Então é hora de você ser um incendiador, ou seja, um discipulador. Ser um discipulador. Meu Deus do céu. Ser um discipulador. Teve uma época que o templo estava precisando de iluminação. Eu já cheguei e vi que o templo estava de iluminação, eu já fui, arranquei os fios do templo tudinho. Quando é fé, o líder chegou e perguntou, o que você está fazendo aí, Ulisses? Não esquenta não. Esquenta não, estou trocando a iluminação tudo. Certo? Ou seja, incendiador é aquele que coloca as coisas de Deus na prioridade. Se você almeja ser alguém dentro da casa de Deus. E uma coisa eu gosto muito de falar isso aqui, meus irmãos. Gosto muito de falar isso daqui. Quando você faz a obra de Deus, você esquece até de pecar. Repetindo, quando você faz a obra de Deus, você esquece até de pecar. Então hoje, eu trouxe esse gráfico. Não ficou tão bonito escrito, às vezes não ficou tão legal, mas o que importa é o raciocínio dele. Certo? Isso aqui foi feito peguei uma caneta e fui escrevendo ali e tal, certo? Tem que haver, irmãos, tem que haver discipuladores. Porque se não haver discipuladores, o evangelismo é em vão. Se não haver discipuladores, a pregação parece que é vã. É o que está acontecendo. Você acha que os templos estão cheios? O templo está cheio de recebedor. Entendeu? Deu para entender aí? Os templos estão cheios de recebedores. Eles vão lá para receber. Vão lá para receber. Certo? Estou indo para lá para receber. Como eu chegar num lugar e falar assim, Senhor, me dá. Eu sou seu filho, eu quero receber.
o templo está cheio de recebedores. Certo? Agora, convertido, se não tiver discipuladores que fazem um processo de conversão na pessoa, que ensine, que ore, que interceda, que visite, o convertido some, perde e volta a ser um recebedor. É mais fácil, olha só, é mais fácil os confirmados regressarem do que continuar. Repetindo, é mais fácil os confirmados a regressarem do que continuar. Eles só vão continuar se houver incendiadores, se houver discipuladores. Glórias a Deus. Eu deixo esse texto aqui para vocês, muito alegre, estou muito alegre com a presença do Senhor, porque eu sei que o Senhor falou poderosamente neste gráfico aqui. Se você quiser tirar um print da tela, pode tirar um print da tela aí para você puxar um zoom depois, certo? Deu para ter uma noção sobre transmissão, sobre recebedores, sobre confirmados, sobre convertidos e sobre incendiadores, que são os discipuladores. Tá bom, meus amados? Fico muito alegre com o Senhor pela mais uma oportunidade daqui fazer essa transmissão. Hoje quarta-feira, culto, bem dizer, a mensagem é mais voltada para o ensino, glórias a Deus, e eu trouxe esse ensino aqui para vocês, e explicando, tá? Quem são os discipuladores? Discipuladores são estes, certo? Que trabalham o enriquecimento do culto, que trabalha a unidade do culto, certo? Então, o evangelismo deixou de ser eficaz em muitos pontos por causa disso. Não tem mais discipuladores. Não tem mais pessoas que acreditam na conversão da pessoa. Certo? Então o evangelismo parece que deixou de ser algo muito forte dentro do templo. O evangelismo deixou de ser uma peça fundamental para o crescimento. Certo? Hoje, o evangelismo foi trocado pela fama. Hoje, o evangelismo foi trocado pelos status. Hoje, vamos supor, vamos fazer o evangelismo na rua. Quem vai estar pregando? O povo não quer saber quem vai estar pregando, irmão. Certo? O povo quer saber quem é o pregador. Porque é o seguinte, porque se a revelação vem de Deus, Deus usa até o porteiro. Quando a revelação vem de Deus, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Mas os recebedores, quando eles ouvem alguém, quem vai vir? É o irmão Canela de Fogo? Misericórdia, eu vou lá não. Porque aquele irmão lá, a palavra dele lá não tem nada para mim. Certo? Porque o recebedor, ele só quer receber. Ele não quer se doar a Cristo. Ele não quer se doar, ele não quer carregar a cruz, ele só quer receber. Então eu deixo, meus amados, esse gráfico para vocês, para que vocês entendam que se o Senhor tocar em você para visitar alguém, para orar por alguém, para telefonar para alguém, para ajudar alguém, entenda que você está sendo chamado para ser um incendiador, que está sendo chamado para ser um discipulador.